Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta e nesse momento pela oportunidade que Ele nos dá de meditarmos em Sua palavra. Estamos no início do ano de 2025, mais precisamente no dia 12 de janeiro. E nesse momento nós vamos meditar num texto que para a maioria das pessoas no Brasil e no mundo conhece, que é o Salmo 23, que Salmo de Davi, que tem por título: O Senhor é o meu pastor. Diz a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a leitura do texto. Se você pega uma Bíblia de estudo, a exemplo da NAA, você vai ter, além do texto, um comentário sobre o Salmo. E eu vou passar esse comentário para nós aqui, já que estamos em uma reflexão. Com relação ao Salmo 23, a Bíblia de estudo NAA, que quer dizer Nova Almeida Atualizada, nos diz o seguinte com relação a este salmo: este hino é geralmente classificado como um salmo de confiança no cuidado do Senhor. Ele usa duas imagens: o Senhor como pastor, que cuida das ovelhas, que vai do verso 1 ao verso 4, e o Senhor como anfitrião, que cuida de seu hóspede, nos versos 5 e 6. Essas imagens seriam familiares à experiência do cotidiano do próprio Davi, conforme 1 Samuel, capítulo 17, verso 34. Mas elas também evocam outras ideias comuns no Antigo Oriente Próximo, incluindo o Antigo Testamento, que é os livros que vão de Gênesis a Malaquias, ou seja, os 39 livros. Dentro desses 39 livros, você vai ter a colocação a respeito de Deus como a divindade, como pastor de seu povo e anfitrião da refeição. Na adoração, o justo celebra a grandeza e majestade de Deus. E quando cantam este salmo, eles veem sua majestade na forma como ele, pessoalmente, atende a cada um de seus cordeiros da aliança. Ele é o pastor de Israel como um todo, e como tal, ele é o pastor de cada israelita também. Se você declara ser filho de Deus, então se você faz parte deste grupo este que, conforme Isaías 43:7, Deus criou para o louvor da sua glória. Glória essa que você deve celebrar em tudo o que faça, pois no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo, escrevendo para esta igreja, diz àquela igreja: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escrevendo também para a igreja que se encontra em Tessalônica, ele diz em 1 Tessalonicenses 5:18, que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aí vem uma pergunta que cabe a você e a mim, ou a nós. Você tem dado graças a Deus pela vida, por poder ouvir, falar, sentir, caminhar? Você é uma pessoa importante para Deus, porque Deus diz a respeito da sua criação: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Você tem glorificado a Deus no seu dia a dia? O salmista diz no Salmo 103, no verso 1 e 2, o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Você tem feito isso para o louvor e a glória de Deus? Porque é precioso bendizer ao Senhor. É precioso exaltá-lo, glorificá-lo. E isso é expresso através das nossas palavras e das nossas ações. Quando se fala em ação, o Senhor diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor,
e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Você e eu somos beneficiados pelo Senhor dia após dia, momento após momento. A exemplo de quando você faz essa declaração, bendiga minha alma, o Senhor, você estaria pensando nas seguintes colocações essas que você encontra na Bíblia de Estudo, NAA. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de seus benefícios. Cada membro da congregação incentiva a si mesmo a bendizer ao Senhor, ou seja, a falar bem dele por causa de sua generosidade abundante. Por isso, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Benefício de poder ouvir, falar, sentir, caminhar. Não se esquecer, é um privilégio você poder ser achado diante de Deus, honrando e glorificando a Deus, porque você vai se encontrar no posto que Deus te colocou para estar. Olha que Deus diz, eu os criei para o louvor da minha glória. Glorifique a Deus na sua caminhada. Olha que lendo o comentário na Bíblia de Estudo, NAA, o Senhor como pastor, que é a primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 ao verso 4. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, assim também o Senhor cuida de seu povo, atendendo às suas necessidades, guiando-os e protegendo-os. Você tem buscado a proteção do Senhor? Você tem declarado de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará? Olha que no verso 1, o motivo literário da divindade como pastor é comum na Bíblia, pois você vai encontrar em Gênesis 48, verso 15, 49, verso 24, no Salmo 28, verso 9, no Salmo 80, verso 1, no Salmo 95, verso 7, no Salmo 100, verso 3, em Apocalipse 7, 17, e ainda no Salmo 49, verso 14. O Senhor é o pastor do povo como um todo, assim como dos membros individuais. E neste salmo, o membro individualmente está em vista. Faltará, ou seja, ter falta do que se necessita. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É porque tudo que possa nos faltar, se confiamos nele, é ele quem vai suprir. Pois ele diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Ainda no verso 2 do Salmo 23, você pode destacar pastos verdejantes e água de descanso. São lugares calmos para um descanso e alimento. Você tem descansado no Senhor? Em Mateus capítulo 11, verso do 28 ao 30, ele diz para nós, se consideramos que o nosso fardo é pesado, lancemos sobre ele esse fardo e ele nos dará o seu jugo, que é suave e leve. No verso 3 do Salmo 23, você vai contemplar que a restauração, o refrigério, o renascimento da alma ou vida indica o retorno da vida ou vitalidade, que você também pode encontrar e compreender claramente no Salmo 19, verso 7, no livro de Ruth, capítulo 4, verso 15, em Provérbios, capítulo 25, verso 13, em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 19. As veredas pelas quais Deus guia seu servo justo são a direção moral básica de sua vida em direção da justiça, vista aqui como uma bênção, não um fardo. Por isso ele faz porque por amor do seu nome, ou seja, a fim de preservar sua reputação, por manter-se verdadeiro ao seu caráter revelado. Como você pode ver em 1 Reis, capítulo 8, verso 41, Salmo 25, verso 11 e Salmo 31, verso 3. Já no verso 4, que fala a respeito da sombra da morte, pode ser a sombra que a morte lança ou as trevas profundas. Talvez a ideia seja que num vale do deserto ou barranco, em Judá, podem-se encontrar sombras profundas e não se pode ter quem ou o que, quando se fala em quem, bandidos podem se encontrar ali escondidos, ou o que, animais, inundações, se esconde nelas, ou seja, nessas profundezas desses vales. Mesmo em tais perigos de incerteza e perigo, o fiel pode encontrar a segurança de que Deus está com ele e desta forma não há necessidade de temer. Então, ali nós contemplamos todo o contexto da primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 ao verso 4. Já a segunda parte, que compreende os versos 5 e 6, o Senhor como anfitrião.
Alguns estudiosos argumentam que a imagem do pastor e das ovelhas ainda está presente aqui, mas a menção a uma mesa, a derramar óleo sobre a cabeça, ao cálice e à casa do Senhor, tudo mostra que o Salmo agora descreve o justo como convidado de Deus para uma refeição. Preparas-me uma mesa. Os adversários são impotentes para evitar o desfrute da generosidade, hospitalidade de Deus. Talvez eles estejam como cativos na celebração da vitória. Bondade e misericórdia são a garantia para o justo de que Deus derramou sobre ele sua graça. Habitarei na casa do Senhor. Para um não levita, isso significa ter pronto acesso ao santuário para a adoração, conforme Salmo 27, verso 4. Para todo o sempre, literalmente, pela adoração dos dias, ou seja, em todos os dias da sua vida, Deus te convida para buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as necessidades que você tem, que eu tenho, que nós temos, se confiarmos nele, ele suprirá. Isto pode simplesmente ser outra forma de dizer, todos os dias da minha vida. Porém, é mais provável que o Senhor esteja nos mostrando a forma como ele age, ou o que significa essa ação. É mais provável que signifique por dias sem fim, conforme Salmo 21, verso 4, Salmo 93, verso 5, para todo o sempre. Você e eu temos motivo de louvar e glorificar a Deus. Primeiro, porque ele nos fez para o louvor da sua glória. Segundo, ele providenciou aquele que nos coloca na presença dele, isto por fé. Olha que quando se fala em fé, a própria palavra nos diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É eu dizer a mim mesmo, você dizer a você mesmo, ou nós dizermos a nós. Eu não vejo, mas eu creio na ação gloriosa de Deus em favor daquele que nele crê, mas crê da forma certa, ou seja, através de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Quando a gente volta para Hebreus, capítulo 11, verso 6, a palavra nos diz que Deus não se agrada, nem ninguém se aproxima dele se não for por fé. É por fé que o homem se aproxima de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Você quer agradar a Deus? Creia no que Ele faz, porque Ele faz para o louvor da glória dele. E você é contemplado neste louvor. Ainda falando um pouco sobre o Salmo 23, na Bíblia de Estudo Expositor, você vai ter umas colocações interessantes. Quando você lê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você vai encontrar essa seguinte colocação. Embora este seja um formoso salmo que se aplica a Davi e também a todos os crentes, mas que tudo ele se aplica a Cristo. Ainda seguindo, falando sobre este verso, ainda temos o seguinte. Williams diz, só uma voz cantou este salmo em sintonia perfeita. A voz de Jesus, quando ele, em sintonia perfeita, falou com o próprio Deus. Quando ele andava pelo vale escuro de sua vida terrena, Jeová era o seu pastor. Não há sugestão alguma de pecado no Salmo. O grande tema não é tanto o que Jeová dá ou faz, e sim quem é ele. Olha a declaração que o texto diz, o Senhor é o meu pastor. E assim Cristo se apresenta ao mesmo tempo como a ovelha e como o grande pastor de seu povo, porque ele foi ressuscitado de entre os mortos para ser isso, conforme você pode encontrar em Hebreus capítulo 13, verso 20. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. Você é ovelha do Senhor? Ou você se acha dono do seu próprio nariz? Talvez por ser jovem, ou talvez por ser rico, ou talvez por ser muito inteligente, ou talvez por ter todos esses critérios, ser jovem, ser inteligente e ser rico. Mas lembre-se
que a maior riqueza que o ser humano pode ter em toda a sua existência é ser achado na presença de Deus. E para ser achado na presença de Deus, só através do Senhor Jesus. Olha o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que se encontrava em Roma, ele vai dizer que aquele que se encontra por trás da cruz de Cristo, nada nem ninguém o separará de Deus. Ele vai dizer que não é a fome, não é a nudez, não é a angústia, não é o presente, não é o porvir, não é a altura, não é a profundidade, não é os anjos, não é o presente, não é o porvir. Nada nem ninguém o separará essa pessoa de Deus, porque quem a apresenta a Deus, ou o apresenta a Deus, é o seu Filho, Jesus. Por isso você deve assim pensar: estou eu na presença de Deus da forma certa? Estou eu desse início de ano me colocando diante do Senhor, pedindo que Ele cuide de minha vida, da vida dos meus, cuide do meu lar, seja comigo onde eu colocar a planta do meu pé? Seja Ele realmente meu pastor, pois Ele sendo meu pastor, com certeza nada me faltará, mesmo que seja uma angústia, uma dor, uma luta. Ele vai estar com você porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Olha que no verso 2, seguindo a Bíblia de Estudo do Expositor, diz: deitar-me faz em verdes pastos. Seguir qualquer outra voz só nos levará a campos áridos. Você quer estar em campos áridos ou quer estar em pastos verdejantes? Se você quiser estar em pastos verdejantes, lembre-se que o único que te leva aos pastos verdejantes é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O Salmo 23 diz bem claramente que a igreja não é o Salvador. A igreja não é o Salvador. Guarde isso na sua memória. A hierarquia religiosa não é o Salvador. Tampouco as regras e normas. Só o Senhor o é. Podemos segui-lo ou podemos seguir outros. Entretanto, guarde na sua memória: se seguirmos outros, não podemos dizer que iremos desfrutar de pastos verdejantes, nem vamos ter aquilo que o Senhor reservou para aqueles que nele esperam. Não podemos seguir os dois ao mesmo tempo. Ou seja, você e eu só precisamos de um Senhor. A própria palavra nos ensina que aquele que declara ter dois senhores ou vai agradar a um e entristecer o outro, e vice-versa. Porque não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos agradar a Deus e ao mundo, ou agradamos a Deus ou não agradamos, mas não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você pede: refrigera a minha alma, quando as ovelhas se esfolavam procurando erva, o que era que alimentos, o pastor vertia azeite em suas feridas para curá-la, para ela não sentir dor, para ela ser restaurada. Quando a palavra nos diz: guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome, às vezes ou várias vezes a ovelha saía do caminho delineado e a cada vez o pastor ia recuperá-la. Olha quantas vezes nós passamos por altos e baixos, fazemos indagações, mas glorificado seja Deus que Ele não desiste de nós. Mas se ela, a ovelha, saísse muitas vezes, o pastor, ao resgatá-la das precipitações, dos lugares rochosos, tirava o seu cajado e lhe quebrava uma das pernas. Para que isso? Para que ela não voltasse ao perigo. Depois, com cuidado de encaixar a perna, e carregava a ovelha sobre seu ombro, muito perto de seu coração. Ele a carregava até que a ferida fosse curada. Este é um símbolo de castigo severo, conforme está em Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 11. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Os poderes da escuridão, que constituem ataques poderosos de Satanás. Você e eu não estamos isentos dessas coisas. Por isso devemos nos recorrer ao Senhor, que nos livra de todo perigo e de todo mal. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Você tem sido consolado por Deus? Veja em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, que ele cuide do que nele espera. Esteja na presença do Senhor, tendo a certeza que, independente de qualquer coisa, Ele será o refrigério da tua alma. Ele conduzirá os teus passos em bom tempo, à medida que você confiar no Senhor, à medida que você esperar nele. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus te abençoe e que você medite neste salmo. São apenas 6 versículos, mas são 6 versículos riquíssimos que nos ensina a depender de Deus, a confiar em Deus, porque nele não há sombra de variação. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz.